Bolsonaro tenta se esconder na embaixada da Hungria para se proteger de uma possível prisão. E daí? Quem diabos não tentaria escapar de uma prisão injusta em um regime ditatorial? Antes, um aviso: a Gazeta é um jornal consciente e ético, uma ilha de consciência num mar de militância midiática. Para continuarmos, precisamos da tua ajuda. Contamos hoje com 100 mil assinantes, mas precisamos de você para seguir com um jornalismo honesto e íntegro. Por isso, nosso financeiro te proporciona, por apenas R$5, ter acesso a todo o nosso conteúdo por mês durante metade do ano. Entre aqui no link da descrição ou clique no QR Code da tela e libere seu acesso já! Quando caçaram o passaporte de Bolsonaro, todo mundo achava que o ex-presidente seria preso, inclusive ele mesmo. Se acumulavam várias denúncias ineptas e absurdas contra o ex-presidente por clara perseguição política. Bolsonaro foi acusado até de incomodar baleia. Foi acusado de apresentar um documento que contestava a parcialidade do TSE e pedia novas eleições caso o documento fosse aceito como válido. Seria uma trama golpista, segundo o judiciário espúrio que o acusou. Pela primeira vez, um presidente consultar a possibilidade de constitucionalidade de contestar uma eleição virou golpe de Estado. Foi acusado de forjar cartão de vacinação sem ter nunca sido publicamente vacinado. E por aí vai. Tentou, vamos abrir o verbo, se proteger na embaixada da Hungria, um país amigo, para evitar sua possível prisão. E daí? Quem é que num regime ditatorial não se esconderia de um carrasco ditador e torturador que quer prendê-lo? O asilo político é um direito que compete a um cidadão livre, político, jornalista, influenciador, o que quer que seja, trabalhador, que se sinta oprimido e perseguido em seu país. Bolsonaro simplesmente teve medo de ser preso e tentou se precaver. Mas daí se cria uma narrativa esquizofrênica que une a direita e a esquerda. A esquerda sabe que vivemos numa ditadura e cria a narrativa tresloucada de que se Bolsonaro teria se escondido numa embaixada é porque tinha algo a se esconder e que seria uma confissão de crime. A narrativa e a torcida para que Bolsonaro seja preso, junto com toda a direita brasileira, a quem chamam de bolsonaristas. Mas daí a inferir que Bolsonaro teria se escondido numa embaixada como confissão de culpa é uma deturpação tão boçal da realidade que envergonharia até os ministros da censura que manipulam o noticiário diariamente. Temer uma prisão injusta é confessar uma culpa que não se tem? Tenham a santa paciência. O pior é que a direita também tenta inventar uma narrativa que encubra o óbvio. Bolsonaro tentou evitar uma prisão injusta, meu Deus. Disseram que não era crime dormir na prisão. Realmente não é. Mas qual o problema de dizer que uma pessoa tem o legítimo direito e até a obrigação moral de não ser preso injustamente, meu Deus? Por uma simples razão a direita fez isso. A direita teria que dizer aos quatro ventos que há uma ditadura persecutória que prende pessoas sem o devido processo legal, que deixa pessoas morrerem na cadeia como Clezão, sem um julgamento justo, que humoristas, mendigos, autistas, senhoras estão sendo presos, torturados, condenados até 20 anos de cadeia por simplesmente estarem na Praça dos Três Poderes, e outras centenas de pessoas estão sendo arruinadas e perseguidas por simples crime de opinião. Ou seja, a direita e o próprio entorno do Bolsonaro tem medo de dizer o óbvio. Estamos numa ditadura. Mas por óbvio, se todos dissessem que estamos numa ditadura, as coisas poderiam começar a acontecer para que o Brasil pudesse regressar a uma democracia verdadeira. A estapafúrdia filmagem de Bolsonaro na embaixada da Hungria, na verdade, serviu como cortina de fumaça, justamente para abafar o real noticiário que expõe a ditadura em que vivemos hoje no país. A denúncia do coronel-tenente Mauro Cid de que a sua delação teria sido colhida mediante tortura psicológica
em que os que o interrogaram queriam uma versão pronta que incriminasse Bolsonaro. Outra coisa, a condenação absurda de Monark a pagar 4 milhões de reais por simplesmente exercer sua livre opinião sobre a ampliação da liberdade de expressão no Brasil. A recusa dos Estados Unidos em extraditarem Alan dos Santos por crime de opinião. E outras coisas, como por exemplo, os móveis que Lula inventou de Bolsonaro ter roubado, o desvendamento do assassinato de Marielle Franco, que não tinha nada a ver com o Bolsonaro, como queriam e torciam as milícias midiáticas e jornalísticas brasileiras. Tudo isso eram notícias que davam aso à percepção clara de que vivemos num estado de exceção persecutório e opressor, onde a justiça oficial atua como carrasca. Dizer que um homem perseguido queria sair e poderia sair do país pedindo asilo para escapar de uma ditadura persecutória seria a coisa mais óbvia do mundo a se dizer e para provar que estamos numa ditadura. Mas dizer a verdade hoje no Brasil pode dar cadeia, porque os carrascos juízes ditadores te prendem por fake news. E a verdade do ditador é bastante subjetiva. É preciso que até os inocentes mintam para poder sobreviver. Isso dura até o ponto em que o ditador ultrapassa a sua paciência. Então, como diz a Bíblia, melhor dizer a verdade. A verdade sempre liberta. Estamos numa ditadura. Quem não quiser enfrentar essa ditadura por meios legais, que saia correndo. Antes de fechar, vou chamar um vídeo aqui que mostra muito do que é o trabalho ético, probo e consciente da Gazeta do Povo. Você sabe o que é ser conservador? Tem vários jeitos de explicar, mas um deles parece se encaixar bem com o que vivemos hoje em dia. É querer construir uma vida com valores que nos tornam melhores e não com a inversão de valores que está na moda. Ódio do bem, corrupção para o bem do povo, drogas para a recreação, educação para doutrinar. Você também percebeu que tem algo de errado nisso? Na Gazeta do Povo, nós acreditamos que o bem faz parte de cada ser humano. Estão dentro de nós as condições para escolher um caminho de crescimento. Por acreditar nisso, produzimos um conteúdo único no Brasil. Noticiário com valores. E nós precisamos hoje de mais apoio do que nunca, porque é muito difícil ser uma voz isolada. Assine e apoie a Gazeta do Povo.